RFI Convida. O jornalista e historiador Paulo Antônio Paranaguá, especialista em América Latina e cinema, está publicando um novo livro, agora no mês de setembro, História da América Latina em 100 fotografias, pela editora Bazar do Tempo. Paulo mora em Paris desde 1977 e trabalhou durante vários anos na redação brasileira da RFI e também no jornal Le Monde. Bem-vindo de volta a casa, Paulo. Muito obrigado, Adriana. Paulo, logo nas primeiras linhas de seu livro, você aponta que a história da América Latina e do Caribe tem sido relatada com um viés dominante de narrativas nacionais, o que desvia a atenção, oculta, se sobrepõe à imensa diversidade da região e da conexão que sempre existiu entre os países. Você pode nos contar mais sobre esse ponto de partida e o papel das fotografias na proposta do livro? Eu acho que as histórias se escreveram na América Latina a partir do século XIX para justificar os países independentes, com fronteiras muito aleatórias. Então, essas histórias estão voltadas para si mesmas, não tratam das relações na região. E às vezes não tratam sequer das relações entre esses países e o resto do mundo, porque não existem sociedades isoladas, né, do resto do planeta. Nós temos na América Latina, pelo menos é a minha opinião, uma relação triangular permanente com a Europa e com os Estados Unidos. Tivemos também uma relação forçada com a África, extremamente importante, e tivemos inclusive uma relação com a Ásia, desde a época colonial, menos conhecida. Então, eu acho que é importante abordar a história da América Latina em termos de história comparada, de história global, de uma história conectada entre esses diversos países e as outras regiões do mundo. Se você quiser, minha preocupação básica no texto é justamente mostrar que cada fenômeno, quando eu falo do café, o café pode ter uma fotografia, digamos, colombiana, mas é um fenômeno que toca, obviamente, o Brasil, mas vários outros países e está ligado também às nossas relações internacionais. Logo no início do livro, a frisa temática que serve de índice mostra que a sua pesquisa remete ao passado autóctone de países como México, Peru e vem até o presente, com Lula e Trump. Como foi a curadoria para selecionar apenas 100 imagens nos arquivos que você pesquisou de um período tão extenso da história latino-americana? Se eu tivesse tratado a questão em base à história da fotografia a partir de 1840, obviamente eu teria escrito um livro de história contemporânea. Por isso eu usei as fotografias, os registros dos descobrimentos arqueológicos do século XIX e dos começos do século XX para lembrar ao leitor que a nossa história começou muito antes, com os olmecas, os astecas, os incas, os guaranis. Então, eu acho que, mesmo que seja brevemente, isso dá uma outra perspectiva histórica para o livro. Obviamente, enquadrar um período tão amplo de história em apenas 100 imagens foi terrível, né? Eu, às vezes, choro com tudo que eu tive que deixar de fora. Né? É muito complicado, né? Eu, por exemplo, falo de certos produtos que foram importantes, né, do ponto de vista tanto econômico como cultural, social, por exemplo, o café ou o cacau, e me dá pena ter deixado de lado o tabaco. Afinal de contas, eu adoro charuto. Então, imagina deixar de fora alguma coisa que tem uma relação íntima comigo. Mas assim foi sempre. Obviamente, eu não podia desconhecer, desde o século XIX, a importância das guerras e das revoluções. Quer dizer, tudo que nós podemos chamar de uma história, digamos, mais política, institucional e tal. Mas, ao lado desses
episódios terríveis, porque na maior parte das vezes esses episódios foram dramáticos, né, com perdas de vidas humanas inumeráveis, né? Ao lado disso, existe uma região com uma diversidade cultural, social, étnica, religiosa absolutamente espantosa. Eu acho que uma história tem que mostrar esse lado também, principalmente quando a gente se baseia na fotografia, porque, obviamente, na minha opinião, a, a fotografia já é uma história cultural, então isso amplia o espectro. A gente não pode tratar, digamos, a evolução da região da maneira tradicional, na base das batalhas e golpes e coisas pelo estilo. É preciso ir mais longe. Nesse momento atual, nós estamos aí num momento de forte polarização política. Você teme que alguma coisa do seu livro aí desagrade pessoas ou historiadores? O seu olhar sobre essa América Latina que você diz conhecer tão bem pode incomodar algumas pessoas? Olha, eu acho que um livro que fala de tantas coisas, porque, como você sabe, cada texto que acompanha as 100 fotografias fala de várias coisas. Em vez de fechar o foco, eu amplio o foco. Abre o foco Abro o foco. completamente. Completamente. Então, não são 100 assuntos, são 1000 assuntos. E muitos deles controvertidos, problemáticos. Eu acho, por exemplo, que na América Latina ainda existe uma relação sentimental com a Revolução Cubana, que a esquerda não conseguiu cortar o cordão umbilical. Então, as pessoas vão provavelmente me cobrar, dizendo que eu fui muito severo com a Revolução Cubana e tal. Na verdade, esse livro trata de várias revoluções, começando pela Revolução Mexicana, que eu acho que é a mais importante de todas. A Revolução Mexicana, depois a Revolução Boliviana de 1952, a Revolução Cubana, obviamente, a Revolução da Nicarágua em 79. Então, eu procurei, em relação a todas elas, ser equilibrado e lúcido ao mesmo tempo, porque eu sei que elas mexeram muito com multidões e com as emoções de muitas pessoas. Elas tiveram um impacto muito grande. Toda a esquerda da década de 30 ou 40 estava atraída pela Revolução Mexicana, entende? Ninguém sonhava ainda com Cuba. Era a Revolução Mexicana que atrai a todo mundo, porque ela inclusive provocou um verdadeiro renascimento da cultura mexicana na década de 20 e 30, que teve um impacto internacional. Então, eu acho que é difícil tratar essas questões sem ter um mínimo, digamos, de equilíbrio, né? E de saber que, infelizmente, como quase todas as empresas humanas, elas tiveram um momento de auge, um momento, digamos, de apogeu e muitas vezes de decadência, ou então de decadência no sentido de degringolada, né? E muito rapidamente elas traíram as esperanças e provocaram verdadeiros desastres. E isso vale para todas. A Revolução Mexicana, que abriu o campo para uma guerra civil terrível, depois para uma guerra religiosa contra os católicos, e, obviamente, o caso da Revolução Cubana, que, quando a União Soviética caiu, o sistema ruiu. Então, faz 30 anos que o sistema não funciona, né? Então, vamos procurar o livro nas livrarias e na internet, para quem compra pela internet. Paulo Paranaguá, foi um prazer, colega, recebê-lo aqui. Eu que comecei trabalhando com você quando você ainda estava na redação brasileira. Desejo aí boa sorte para o seu novo livro. Muito obrigado, Adriana.